Olá, boa noite. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, vota contra liberar porte de maconha para consumo pessoal. O placar está em 5-3 a favor da descriminalização. Receita Federal divulga novas regras para a declaração do imposto de renda. Valor para quem é obrigado a declarar imposto aumentou. E você vai ver também. Avião de pequeno porte da Polícia Federal cai em Belo Horizonte. 2 pessoas morrem e uma fica ferida. No Rio de Janeiro, família de entregador baleado por policial depois de se recusar a subir em apartamento sofre ameaças e pede medida protetiva. Depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, o julgamento no STF sobre o porte de maconha para consumo próprio poder ou não ser considerado crime voltou a ser adiado. Hoje, mais 2 ministros votaram contra a descriminalização. A repórter Maria Ferreira acompanha a discussão de perto e tem mais informações direto de Brasília. Maria, eram favas contadas, né? Desde o início da manhã já tinha esse zum nos bastidores. Alguém vai pedir vista, podia ser Fux ou Toffoli. Toffoli entrou primeiro e pediu o adiamento do julgamento. Conta tudo pra gente. Exatamente. Amanda, boa noite para você, para o Augusto, boa noite a todos. Até agora o placar está 5-3 para considerar inconstitucional tratar o porte da maconha para uso pessoal como um crime. O julgamento de hoje foi retomado com o voto do ministro André Mendonça, que votou para considerar o porte como um crime, assim como os ministros Cristiano Zanin e Nunes Marques, que também votou hoje. Aí, como você disse, o julgamento foi suspenso depois que o ministro Dias Toffoli fez o pedido de vista, que é mais tempo para fazer a análise do processo. Os ministros também discutem uma fixação de quantidade para diferenciar o usuário do traficante. A maioria tem sugerido fixar entre 25 e 60 gramas, inclusive os que consideram o uso pessoal como um crime. Antes da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que hoje a lei já estabelece que o usuário de maconha ele não é punido com a prisão e sim com penas alternativas. Os que defendem a não criminalização também querem evitar que o usuário perca o réu primário, que pode dificultar, inclusive, na hora de conseguir emprego. Mas, segundo o ministro Barroso, isso não quer dizer que a maconha está sendo liberada. Vamos ouvir o que ele disse. Esclareço que o que está sendo decidido aqui não é a liberação das drogas, não é a legalização. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Agora, a lei definiu que o usuário não vai para a prisão. Por isso, é preciso que o judiciário diga a quantidade de drogas compatível com o uso para evitar a discriminação de pretos e pobres. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu que a União tem 180 dias para regulamentar o poder de polícia para os servidores da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A lei que fundou o órgão determina o poder de polícia que até hoje não foi efetivado. Isso impede, por exemplo, que os servidores tenham direito a porte de arma de fogo ou façam autos de infração. Barroso também homologou o novo plano que o governo federal apresentou em fevereiro para expulsar garimpeiros da terra Yanomami em Roraima. O presidente do STF também destacou a necessidade de retirar invasores de outros territórios indígenas. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, vai prestar depoimento à Polícia Federal novamente. Ele será questionado sobre as falas do ex-comandante do Exército, coronel Freire Gomes. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem todas as informações, né, Igor? Você que acompanha tão bem aí a Polícia Federal, tem os bastidores. Nos diga a data desse depoimento e o que esperar.
Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O depoimento foi marcado para o dia 11 de março, próxima segunda-feira, às 2 horas da tarde. Segundo os advogados de Mauro Cid, não há mais nada a revelar sobre a suposta trama golpista que teria sido comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, a defesa disse que Mauro Cid está à disposição da Polícia Federal. Ele foi intimado depois que o ex-comandante do Exército, na época de Bolsonaro, o coronel Freire Gomes, ele confirmou aos investigadores que participou de uma reunião no Palácio do Planalto, onde o principal motivo, o principal assunto sobre a mesa foi justamente aquela minuta com teor golpista que decretaria estado de sítio no país e também prenderia o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hoje, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, Paulo Pimenta, disse que Bolsonaro insuflou o ódio entre os militares e depois os abandonou depois que viajou para os Estados Unidos. Paulo Pimenta ainda chamou o ex-presidente de covarde. Vamos ouvir. Embarcaram na canoa furada um traidor. Né? Preparou o golpe, fez o discurso, as urnas não vá, não sei o que lá, fez o discurso 7 de setembro. Chegou na hora H. Ó, gente, eu vou ficar nos Estados Unidos, vou levar o dinheiro, vou levar as joias para vender lá. Né? Se der certo, dia 9 eu volto. Mas vocês vão ficar aí. Bom, por isso que estão falando, e acho que muitos outros vão falar. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 pessoas envolvidas nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O julgamento foi em plenário virtual, quando os votos são registrados no sistema sem discussão. A maioria acompanhou o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, que propôs penas entre 14 e 17 anos de prisão. O ministro observou que entre as provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, algumas são explícitas e produzidas pelos próprios envolvidos, como mensagens, fotos e vídeos publicados nas redes sociais. Os acusados também terão de participar do rateio da indenização por danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais. Ao todo, o STF já condenou 116 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para libertar todos os presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro analisou um habeas corpus apresentado pelo Instituto Nacional Brasileiro de Desenvolvimento Humano Sustentável. O Instituto pediu a substituição das prisões por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e que as ações fossem encaminhadas à Justiça Federal. Ao negar o pedido, Nunes Marques seguiu o entendimento do Supremo de que um magistrado não pode conceder habeas corpus contra uma decisão de outro ministro da Corte. O plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo revogou a prisão do deputado estadual Capitão Assunção, do PL. A decisão foi tomada por 24 votos a favor e 4 votos contra. O parlamentar é acusado de participação nos atos antidemocráticos envolvendo um esquema de fake news e ataques a ministros do STF. Assunção foi preso após descumprir medidas cautelares do Supremo Tribunal Federal. Agora, a decisão da Assembleia será enviada ao STF. O presidente Lula se reuniu hoje com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Foi na rampa do Palácio do Planalto que Lula recebeu o premier espanhol. Pedro Sánchez cumprimentou o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros do governo. Depois seguiu para o gabinete presidencial. Eles comentaram sobre os recentes ataques racistas a jogadores de futebol nos estádios espanhóis. E Lula criticou o discurso de ódio, comum aos dois países. Espanha e Brasil são duas grandes democracias que enfrentam o extremismo, a negação da política e o discurso de ódio, alimentado por notícias falsas. Nossa experiência no enfrentamento da extrema-direita, que atua coordenada de forma internacional, nos ensina que é preciso unir todos os democratas do mundo. Os dois discutiram também sobre a reforma das instituições de governança global, como a ONU e o Banco Mundial, e conversaram a respeito de pautas relacionadas ao G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além das uniões europeia e africana. O principal motivo do encontro foi o acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu.
Em declaração à imprensa, o presidente negou que as tratativas tenham regredido. O acordo entre os dois blocos está em negociação há mais de 20 anos e se aproximou de uma conclusão no ano passado. Mas agricultores europeus, principalmente na França, são contrários à aliança sob o argumento de que haveria uma concorrência desleal com a entrada de mercadorias de países como o Brasil. A minha tranquilidade é que, segundo informações, a União Europeia não depende do voto da França para fazer o acordo. A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência. América Latina e a União Europeia somos aliados naturais e Brasil e Espanha estamos chamados a impulsar essa aliança. Lula manteve o discurso em defesa do povo palestino e voltou a criticar o governo israelense por barrar ajuda humanitária em Gaza. Não é possível continuar essa matança sem que o Conselho de Segurança da ONU pare essa guerra e permita que chegue alimento, que chegue remédio. Tem mais de 30 toneladas de alimento lá estocada para chegar e não consegue chegar. Então, se isso não é um ato de desumanidade, eu sinceramente não sei mais o que é. O primeiro-ministro da Espanha também criticou Israel. Depois de 30.000 mortes, creio que há dúvidas mais que razonáveis de que Israel esté cumprindo com o direito internacional humanitário. Sánchez veio acompanhado do ministro da Economia espanhol e de empresários do país. Os presidentes da Câmara e do Senado receberam a comitiva. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco conversaram com o premier espanhol sobre polarização política. Amanhã, o primeiro-ministro deve ir a São Paulo. Ele vai visitar as obras da linha 6 do metrô da capital paulista, de responsabilidade de uma empresa da Espanha. E olha, outra eleição que está acontecendo também, que vai acontecer, a eleição da Venezuela, e hoje foi objeto de comentário do presidente Lula. O pleito ocorrerá em 28 de julho, dia do aniversário do ex-presidente Hugo Chávez. O atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vai concorrer à reeleição. A Suprema Corte, alinhada a Maduro, inabilitou uma eventual candidatura de Maria Corina Machado, hoje a principal política de oposição. Aqui nesse país eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Pesquisa da Genial Quest aponta que 51% dos brasileiros aprovam o trabalho do governo Lula. Questionado sobre o trabalho que o presidente Lula vem realizando, 51% dos entrevistados disseram que aprovam, 46% que desaprovam e 3% não souberam ou não responderam. A pesquisa também abordou a aprovação do presidente Lula entre os evangélicos. Segundo o levantamento, 35% desse público aprovam o trabalho que o presidente vem fazendo, 62% desaprovam e 3% não responderam ou não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores de 120 municípios entre os dias 25 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. E hoje, mais uma vez, temos a nossa presença ilustre aqui ao nosso lado, de Kennedy Alencar, comentarista de política. Kennedy, análise com informação, né? Você conversou com membros do Palácio do Planalto que já fizeram uma avaliação dessa pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Qual foi? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, o Palácio entende que a pesquisa traz um alerta, sim. É uma pesquisa que mostra uma aprovação melhor para o Lula quando você compara com a avaliação do governo, mas tem uma queda na aprovação do governo e, de fato, houve um aumento num segmento importante, que é o segmento dos evangélicos. Subiu, né, a desaprovação nesse segmento. No entanto, subiu também entre os católicos.
Eu conversando com integrantes do governo, do Palácio do Planalto, eles dizem o seguinte: Kennedy, a gente continua apostando na economia. A gente entende que tem um fator conjuntural agora, teve um aumento de preço, isso se reflete. O governo, ao longo de um tempo, é natural, depois que passa a lua de mel do primeiro ano do presidente eleito, ele assume o primeiro ano, depois a vida real se impõe, né? Não dá mais para ficar culpando o Bolsonaro. E a questão econômica é a grande aposta. O governo acha que tem 2 anos e meio ainda de mandato para o Lula. Se conduzir a economia com crescimento e se ela voltar a melhorar, isso vai deixar o Lula, ou o candidato que ele escolher em 2026 para disputar a reeleição, numa posição boa. Portanto, o governo ele tira um pouco o pé em relação à questão dos evangélicos. Ele lembra também que a data da pesquisa coincidiu com a manifestação do Bolsonaro e com o desgaste do Lula sobre a declaração da guerra de Gaza. Foi na semana, inclusive, que ele deu a entrevista para a gente na Rede TV e o Lula reiterou a posição dele. E também disseram que o Lula não vai mudar de posição por causa de um desgaste com o setor da população. Ele entende que a posição dele em relação a Gaza é a correta. É tipo uma pesquisa no olho do furacão, né? No calor dos acontecimentos, talvez se fosse feita a nova pesquisa, né, já fosse outra, a aprovação já fosse outra, né? E a desaprovação. Podia dar uma variação. Pesquisa, né, Amanda? É importante você olhar o filme, né? A pesquisa ela é uma fotografia de um momento ali. Você tem que olhar a pesquisa na sequência, comparar essa com a que veio antes, a anterior, as que virão depois. É sempre olhar o filme. Agora, Kennedy, essa corrida para a Casa Branca, hein? Essa disputa Biden-Trump, o que é que deve definir essa disputa? Quais são os principais assuntos que vão estar envolvidos? Augusto, a legislação americana é muito diferente da brasileira. Lá eles têm o chamado colégio eleitoral, que são os delegados dos 50 estados. O colégio eleitoral americano tem 538 delegados. E aí só tem 2 estados que distribuem os delegados de acordo com a votação na urna, uma votação proporcional. Outros 48 dizem o seguinte: se na Califórnia, como é a tendência, o Biden ganhar do Trump de 51 a 49, ele leva todos os delegados. O mesmo acontece no Texas, que é um estado tipicamente republicano. Se o Trump ganhar só por 1 ponto, geralmente ele ganha por mais, os republicanos ganham por mais, levam todos os delegados. A gente tem que estar de olho, é diferente do Brasil. Lá não é o voto popular que define, o voto popular define os delegados que vão para o colégio eleitoral. E aí tem uma pegadinha. A gente viu na eleição de 2016, o Trump teve menos votos que a Hillary Clinton, mas ele conseguiu mais votos no colégio eleitoral. Então é possível que um candidato, mesmo com menos votos populares, ele consiga vencer. E aí as eleições nos estados são importantes, o Augusto. E há 6 estados que podem ser decisivos nessa disputa de 2024. Aí tem uma boa notícia para o Trump, mas também tem uma boa notícia para o Biden. Nesses 6 estados, a maioria das pesquisas mostra que hoje o Trump lidera em 3, e em outros 3 eles estão mais ou menos empatados. Essa é a boa notícia para o Trump, a pesquisa de hoje, o retrato de hoje. A boa notícia para o Biden: ele ganhou nesses 6 estados em 2020. Ele já teve o voto majoritário nesses estados. Então, o que a gente tem que observar agora? A dinâmica da campanha. E aí nós vamos para os temas, né? O Biden vai ter muito mais dinheiro que o Donald Trump para poder fazer campanha. E lá eles compram tempo na televisão. Então, ter recursos próprios, mais recursos de campanha, é uma coisa fundamental na guerra. O Biden também vai tentar... o voto lá é facultativo, você tem que mobilizar o eleitor a votar. Ele está sofrendo um desgaste agora por causa da questão palestina, né? Jovens e negros deram votos contrários, esses votos aí de insatisfação com a política que ele está adotando lá. Então, o Biden tem um caminho pela frente, que é gastar dinheiro para desgastar o Trump e tentar reconquistar esse eleitor. Já o Trump insiste que o Biden está velho, apesar do Trump também ser um político velho também, insiste no estado de saúde do Biden. A gente vai ter que acompanhar para ver como que essa dinâmica da campanha vai influenciar. O Trump, ele disse que no primeiro dia ele gostaria de ser um ditador. O Trump é um risco para a democracia americana. Lá haverá aquela típica eleição em que a rejeição é importante. O Biden vai tentar aumentar a rejeição do Trump e o Trump vai tentar aumentar a rejeição do Biden. Eu só vou dar agora, Amanda, rapidamente, o nome dos estados que podem definir a eleição. Boa. A Geórgia, 16 delegados no colégio eleitoral. Michigan, 15 delegados. Nevada, 6. Nesses, o Biden ganhou e agora eles estão pró-Trump. Arizona, 11 delegados. Pensilvânia, 19. Wisconsin,
10 delegados. Tem que ter 270 dos 538. Nesses, o Biden também ganhou e agora está empatado. Eu acho que a disputa vai ser nesses 6 estados decisivos aí. Inclusive, é onde os candidatos se concentram, né? A maioria das visitas é nesses estados. Vai ser interessante observar. Obrigado, Kennedy. Boa noite para vocês. Boa noite para você também. Valeu. 2 agentes da Polícia Federal morreram na queda de um monomotor que passava por manutenção no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O único sobrevivente foi socorrido e levado ao hospital onde está o repórter Rodrigo Cabral. Oi, Cabral, boa noite. Já se sabe o estado de saúde dessa vítima, do único sobrevivente dessa tragédia? Boa noite, Amanda, Augusto, a todos que acompanham o Rede TV News. Esse mecânico de aviões que sobreviveu à queda foi trazido consciente aqui para o pronto-socorro de Belo Horizonte, onde permanece em observação. De acordo com os bombeiros que fizeram o resgate, Walter Luiz Martins não tinha ferimentos graves e reclamava apenas de dores abdominais. 3 pessoas estavam a bordo da aeronave, além de Walter, 2 policiais federais que infelizmente morreram no local. A gente tem as imagens do momento do acidente. A decolagem foi às 2h15 da tarde. A aeronave chegou a ganhar altitude, mas logo depois perdeu potência. O piloto ainda tentou fazer uma manobra na tentativa de pousar de volta na pista, mas o avião atingiu o chão com violência e pegou fogo com o impacto. A queda foi dentro da área do aeroporto da Pampulha e as equipes de resgate agiram rápido. O modelo Cessna 208, fabricado em 2001, estava no hangar da Polícia Federal e tinha feito 2 voos de 30 minutos nesta segunda e terça-feira. Guilherme de Almeida Irber e José de Moraes. Você acompanha nesse momento ali as imagens do momento que o avião caiu lá em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha. A gente teve um probleminha de sinal ali no final da reportagem. Ficou bem completo. Ficou bem completo, né? E a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou uma jovem no inquérito sobre a morte de Jéssica Canedo, de 22 anos, que tirou a própria vida, olha só, por ser vítima de ataques na internet por causa de um suposto relacionamento amoroso com o humorista Whindersson Nunes. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini conta essa história pra gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a jovem de 18 anos mora em Rio das Ostras, na região dos Lagos, e não teve o nome divulgado. Ela foi indiciada por incentivar o suicídio da estudante Jéssica Canedo, mas vai responder em liberdade. A pena pode chegar a 6 anos de prisão. A investigação da Polícia de Minas Gerais aponta que foi a própria Jéssica que criou e divulgou o conteúdo sobre um suposto relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Ainda segundo a polícia, ela tinha depressão e estava em tratamento. A Jéssica criou 3 perfis falsos para divulgar as supostas conversas com o Whindersson. As publicações foram repostadas por um perfil de fofocas e acabaram viralizando. Dias antes de morrer, ela fez uma outra publicação dizendo que estava sofrendo ataques nas redes sociais e pedindo também a remoção dos conteúdos com as supostas conversas com o humorista. Amanda, Augusto. Que reviravolta, hein, Tony? Então, no fim, a vítima foi sua própria algoz, né? Bom, tem um outro caso também que gerou muita repercussão ontem, Tony, que foi o entregador de aplicativo baleado pelo policial militar depois de uma discussão, né, numa lanchonete. Temos informações sobre esse caso também? Temos sim, Amanda. Hoje, o cunhado do Nilton Ramon Oliveira, de 24 anos, o entregador que foi baleado pelo policial militar, esteve reunido com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pediu medida protetiva. Ele disse que no hospital, policiais militares fotografaram, filmaram e intimidaram familiares rindo durante uma entrevista. O Nilton foi baleado na coxa, o projétil atingiu uma artéria. Ele foi submetido a uma cirurgia e segue internado em estado grave. Já a plataforma de entregas para a qual Nilton trabalhava informou que o policial Roy Martins, que atirou no entregador, teve a conta no aplicativo banida. Augusto, Amanda. Obrigado, Tony. E a quarta-feira foi de limpeza na Grande São Paulo e no litoral do estado. Um temporal causou alagamentos, queda de árvores e muitos transtornos. Em Caieiras, na região metropolitana,
os 113 milímetros de chuva da última noite foram suficientes para causar novos prejuízos. Quem foi pego de surpresa pelo temporal registrou os alagamentos. Motoristas ficaram ilhados. Depois que a água escoou, a lama tomou conta. Uma situação que os moradores já estão acostumados a enfrentar. O problema é que não foi só ontem não, toda vez que chove um pouquinho aqui, essa região aqui alaga e chega aí até perto do poste aqui. E todo mundo que mora aqui, à frente da casa aqui, essa casa que está aberta, a pessoa abandonou por conta da enchente. A nossa casa aqui toda vez enche, isso é rotineira, choveu, alagou. Em Praia Grande, na Baixada Santista, ruas ficaram alagadas. Foram 115 milímetros de chuva acompanhados de ventos fortes. Mas, segundo a Defesa Civil, Mongaguá, no litoral sul do estado, foi a cidade com o maior registro acumulado de chuvas, com 199 milímetros. Uma correnteza arrastou carros que formaram uma pilha em meio a entulhos e pedaços de árvores. Comércios foram invadidos pela água. Na capital, a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, provocou quedas de árvores e vários pontos de alagamentos. O temporal que atingiu a cidade na noite de ontem ainda derrubou parte deste muro do cemitério da Consolação. Alguns moradores da rua escutaram o barulho da queda por volta das 10 horas da noite. Por sorte, não houve feridos. A Geni mora em frente ao cemitério. Ela conta que o desabamento fez com que muita água entrasse na casa. Aí, de repente, a gente escutou um estralo e desceu a parte do muro com árvore. Como a rua já estava alagada, entrando água dentro de casa, formou uma tsunami, mais ou menos de quase 2 metros de altura. Aí jogou até minha filha no tapume, que estava tentando desentupir lá. Aí a gente começou a gritar, ela veio para dentro, aí que a gente viu que tinha estourado um fio, tinha caído um muro. Foi uma desgraça total. Em nota, a prefeitura informou que equipes da empresa responsável pelo cemitério começaram os reparos já na madrugada. O muro, que desabou após a queda de uma árvore, não danificou nenhum jazigo. Na região central de São Paulo, o cônsul dos Emirados Árabes e os seguranças foram resgatados de bote pelos bombeiros, depois que o carro onde estavam ficou preso em uma rua alagada. As vítimas saíram do veículo pelo teto solar. Na zona leste de São Paulo, um homem desapareceu depois de cair em um córrego. Ele aparece nas imagens tentando pegar abacates, momentos antes de ser levado pela correnteza. Uma mulher que estava com ele foi resgatada por moradores. O homem de 42 anos continua desaparecido. Hora da previsão do tempo com Igor Silveira. E aí, Igor, vem mais chuva por aí? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, a instabilidade deve manter o tempo instável e, por isso, tem previsão de chuva, sim, em grande parte do país. Na região norte, os temporais devem continuar. Em algumas regiões, essa chuva é forte e volumosa, o que colabora aí para cheias nos rios, viu? Agora, no nordeste, o tempo também continua instável e pode chover principalmente no litoral. No sul do país, a passagem de frente fria mantém o tempo instável. No sudeste, aliás, o tempo fica instável e tem previsão de chuva. A máxima no Rio de Janeiro pode chegar aos 29 graus, também em Belo Horizonte, e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, ainda chove bastante no litoral, mas aqui na capital a temperatura começa a melhorar e também a chuvarada perde a força amanhã. Máxima chegando aos 26 graus amanhã, 28 graus na sexta-feira e 27 graus no sábado. No sul do país ainda chove no Paraná e também em Santa Catarina e o sol está garantido, olha só, em Porto Alegre, onde a máxima pode chegar aos 31 graus amanhã, viu, Amanda, Augusto? Perfeito, obrigado, Igor. Boa noite para você. A Receita Federal divulgou as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2024. Este ano, os rendimentos para quem é obrigado a declarar o imposto de renda, que eram de pouco mais de R$ 28 mil, passaram para R$ 30.639 por ano.
Isso porque, no ano passado, o governo ampliou a faixa de isenção do imposto para quem ganhou até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. Mas atenção, apesar de ficar livre do imposto, quem recebe menos que o piso deve declarar mesmo assim. Então, se a pessoa recebeu rendimentos tributáveis, o que são rendimentos tributáveis? Salário, aposentadoria, aluguel. A pessoa recebeu esses rendimentos no somatório do ano todo de 2023 e ultrapassou R$ 30.639,90, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda desse ano, de 2024. Como se trata de rendimento anual, o contribuinte deve ficar atento a todas as fontes de renda, inclusive empregos antigos ou temporários. A principal dica é juntar os documentos, observar os empregos que ele passou durante o ano de 2023, pegar esses rendimentos, somar, ver se realmente está obrigado. O programa de declaração será liberado a partir do dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Quem não entregar dentro do prazo pode levar multa. Para ajudar o contribuinte, o sistema traz o preenchimento automático, que facilita na hora de reunir informações. O preenchimento automático ajuda muito. Inclusive, na Receita Federal, a gente até consegue pegar os rendimentos que foram informados para a Receita, que foi uma declaração de impostos que foram enviados pelas empresas, que terminou agora dia 29 de fevereiro. A Receita espera receber 43 milhões de declarações em 2024. O primeiro lote da restituição começa a ser pago no dia 31 de maio e o quinto e último lote no dia 30 de setembro. A preferência é para idoso, pessoas com deficiência ou doença grave. Também são consideradas as declarações pré-preenchidas e as restituições via Pix. E, claro, a ordem de entrega. As buscas pelos 2 presos que fugiram do presídio de Mossoró chegou ao 22º dia. A polícia agora procura por um casal suspeito de ter comprado roupas para a dupla. Nestas imagens divulgadas nas redes sociais, um homem e uma mulher aparecem fazendo compras 3 dias após a fuga em uma loja de roupas no centro de Baraúna, no Rio Grande do Norte. O casal possui mandado de prisão em aberto e comprou em dinheiro 2 bermudas, 4 camisas e 2 bonés. A polícia encontrou as etiquetas das roupas na casa do mecânico que abrigou a dupla por quase uma semana. Segundo a Força Tarefa, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça estão em uma região de mata densa, com cavernas e muitos animais peçonhentos. Uma testemunha relatou que um dos fugitivos está ferido e mancando. Pelo menos 5 pessoas suspeitas de ajudá-los já foram presas. Cerca de 600 policiais continuam atuando na operação. No Rio de Janeiro foram transferidos hoje para o presídio os presos por suspeita de participação na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Segundo a polícia, César Daniel Mondego de Souza e Eduardo Sobreira Moraes monitoraram os passos da vítima antes e no dia do crime. O terceiro envolvido, o policial militar Leandro Machado da Silva, se entregou ontem na Delegacia de Homicídios e foi levado para o Batalhão Especial Prisional da PM. A polícia ainda tenta identificar o autor dos disparos que mataram Rodrigo e a motivação do crime. Um passeio pelo histórico prédio da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, tem despertado a curiosidade de pessoas de todas as idades. E a razão é simples, é que o anfitrião da casa, o imortal Machado de Assis, conversa com os visitantes. O local é um charme. A sede da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio, é uma réplica do Petit Trianon, o pavilhão de caça de Maria Antonieta em Versalhes. Todas as quartas, o imóvel construído em 1923 abre as portas para uma visita guiada que conta com a apresentação de atores. Tivemos uma grande ideia, fundar a Academia Brasileira de Letras. O programa é de graça e os visitantes podem saber mais sobre os imortais, visitar o Salão Nobre, onde acontecem as cerimônias acadêmicas e o tradicional chá das quintas-feiras. A Sala do Silêncio, onde o eleito para a ABL cumpre a tradição de passar 1 hora refletindo antes da posse. Agora, com a ajuda da tecnologia e da inteligência artificial, eles também podem bater um papo com Machado de Assis, o maior nome da literatura brasileira.
Machado, desculpe a intimidade, mas como você vê a Academia Brasileira de Letras hoje? Sinto-me honrado por fazer parte de uma instituição que desempenha um papel fundamental na preservação e promoção da literatura brasileira. É impactante. Você ter a sensação de que está realmente dialogando com ele é maravilhoso. O Avatar do Machado de Assis despertou a curiosidade dos estudantes. No total, quantos livros você escreveu? Agora eles têm mais uma possibilidade de conhecer o escritor. Já tinha pesquisado, agora fiquei mais interessado em pesquisar mais. Bom, chegou a minha vez de perguntar e eu vou tentar receber do Machado de Assis a resposta para uma dúvida que todo leitor da obra dele tem. Machado, afinal de contas, Capitu traiu Bentinho em Dom Casmurro ou não? A verdade sobre a fidelidade de Capitu nunca é esclarecida de forma definitiva no livro, deixando espaço para a interpretação do leitor. É esse mistério que tornou Dom Casmurro uma obra tão fascinante e sujeita a inúmeras análises e debates ao longo dos anos. Satisfeitos com a resposta, o Sandro tinha a mesma dúvida e gostou do que ouviu. Justo, né? Não tem muito... a graça está na pergunta, não na resposta, né? Mas quem saiu encantada mesmo foi a Ana Maria. Aos 71 anos, ela está concluindo o curso de educação de jovens e adultos e descobrindo um novo mundo a ser explorado. Eu tenho uma filha que é assistente social, tem a outra na administração, o meu genro também fazendo faculdade também, computação, o meu neto fazendo jornalismo. Então eu fico feliz, porque mesmo na minha velhice, eu estou podendo ver coisas maravilhosas acontecer, não é? Isso é importante para a gente, né? A queda de doadores preocupa o Hemocentro de São Paulo. A situação deve se agravar com a decisão da Anvisa, que estipulou um prazo para quem teve dengue poder fazer a doação. O Hemocentro de São Paulo precisa ter 1.700 bolsas de sangue por dia, mas às 11 da manhã de hoje tinha apenas 673, menos de 40% do necessário para atender os mais de 80 hospitais parceiros. A Adriana ficou sabendo que o estoque estava baixo e decidiu ajudar. Eu achei importante fazer minha parte, já que eu estou com tempo e saúde para isso. Eu acho que não custa nada, né? A queda do número de doadores acontece desde janeiro, provavelmente acentuada pelas férias e pelo carnaval. Mas a preocupação mais recente é que, com uma nova medida da Anvisa, o número caia ainda mais. A nota técnica do órgão e do Ministério da Saúde orienta hemocentros sobre critérios para triagem clínica, com regras específicas de doação nos casos de dengue e vacinados contra a doença. Cláudio já passou pela nova triagem recomendada pela Anvisa. Perguntou se eu tinha sintomas nesses últimos dias ou antes disso, né? Se eu já tive alguns acesso à doença da dengue, né? Quem teve a chamada dengue clássica deve esperar 30 dias após estar curado para doar sangue. Já no caso da dengue hemorrágica, o prazo é de 6 meses. Pessoas vacinadas precisam esperar 1 mês para doar. O período vale também para quem teve relações sexuais com pessoas que foram contaminadas nos últimos 30 dias. A dengue é transmitida principalmente pela picada do mosquito, mas ela pode, eventualmente, ser transmitida através da transfusão de sangue. Se aquele sangue que foi transfundido tem a presença do vírus viável. Segundo dados do Ministério da Saúde, quando um paciente recebe um sangue contaminado por dengue, existe 38% de chance de desenvolver a doença. Quem vai receber esse sangue pode ser, por exemplo, uma pessoa que seja imunodeprimida e aí passa a desenvolver a infecção. E o Brasil já registra mais de 1.280.000 casos de dengue. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 329 pessoas morreram da doença. Outros 767 óbitos estão ainda em investigação. O Ministério da Saúde vai começar essa semana a distribuir a primeira remessa das vacinas contra a gripe. O governo identificou a circulação antecipada dos vírus respiratórios em algumas regiões. Agora há pouco, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez o anúncio. A antecipação da campanha de vacinação contra a influenza é válida para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Em 2023, o Ministério da Saúde mudou a estratégia da campanha para a região norte e já imunizou a população entre novembro e dezembro. A expectativa é imunizar 75 milhões de pessoas por meio do SUS. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nos vemos amanhã às 7h15 da noite. Até lá. Obrigado pela sua companhia nessa quarta-feira. Boa noite.